Olha, nós mostramos na segunda-feira aqui o caso de uma moça que morreu no domingo e o namorado informou inicialmente que ela teria se suicidado. A polícia desmontou a versão e ele, ao dar entrevista ontem ao Thiago Mello, ele também disse, não foi suicídio não, na verdade foi um acidente e o caso continua sob investigação e o Thiago vai nos atualizar. Aí está, Thiago Mello, o repórter em ação, mais um jornalista medalha de ouro Cidade Verde. Como está esse caso? Boa tarde, Thiago. A todos que nos assistem, havia uma expectativa de que o José Serafim se apresentasse na manhã de hoje aqui na Delegacia de Homicídios. Isso até agora não aconteceu. Portanto, ele não foi ouvido ainda pela Polícia Civil oficialmente. Mas nós conseguimos conversar com ele ontem, mostramos trechos da entrevista no Jornal do Piauí de ontem e vamos mostrar ainda agora alguns trechos inéditos da versão dele para o fato. Vamos acompanhar. Cheguei em casa junto com ela, quando eu entrei pro banheiro eu vi um gato lá. Quando eu fui ver ela tava com a arma na mão, porque eu não fui tirar a arma, ela disparou. Ela chegou a cair, eu desemborquei ela disse que não tinha sido minha culpa, que ia ficar tudo bem, chamei o SAMU, fiquei esperando o resultado, uns 45 minutos mais ou menos. Aí depois eu saí, queria acompanhar, não deixaram por causa dos familiares dela. E ela tava tudo bem entre a gente, não tava... Não teve discussão? Não, teve nada. Por que foram encontradas coisas lá reviradas como se tivesse sinal de luta lá? Foi o que o perito disse. Isso aí é conversa, o povo fala demais. Os vizinhos não viram nada, pode perguntar, a gente já ia morar junto essa semana. Tem um contrato já, o dia 23. E as conversas estavam todas no celular dela, ela quem estava resolvendo esse contrato. Vocês costumavam brincar com essa arma? Alguma brincadeira de roleta russa, algo do tipo? Não, nunca. Foi mais por curiosidade dela. Mas ela tinha costume de manipular? Não tinha. O laudo também diz que o tiro foi uma distância superior a 1 metro. Você disse que estava perto dela. O laudo está impreciso, é isso? É isso. Porque ela estava segurando ele assim, olhando assim. Aí quando eu fui tentar tirar, a arma veio a disparar. Na sua versão foi um acidente? Foi um acidente. Porque se não tivesse sido, quem vai ficar preso, rapaz? Quem vai vir se entregar aqui, se não tivesse sido? Se eu tivesse culpa, eu tinha vindo aqui. Há algum equívoco na investigação? Como assim? Equívoco, algum erro na investigação até agora? Deve ter sido algum erro. Eu acredito que seja. Porque falaram muita coisa e nada disso aconteceu. O senhor namorava com ela há quanto tempo? 4 meses. A gente não percebe assim um sentimento, uma emoção no senhor, porque nesse tempo não deu para desenvolver um sentimento assim que gera... Sim, deu. Chorei muito. Os caras do SAMU também me orientaram muito bem. Pediram para mim ficar lá. Aí depois que ela veio a óbito, eles disseram, olha, você tem que livrar o flagrante por causa da arma. Eu saí, peguei um mototáxi. Quer dizer que foi o servidor do SAMU que lhe orientou a deixar o local? Foi. Eles falaram porque... Por causa da família dela também, né? Que eu ia acompanhar ela pro ML. Aí eles tiveram medo da família dela chegar lá e tentar fazer alguma coisa contra mim. Por que ao invés de ligar primeiro para o SAMU, você ligou primeiro para o seu patrão? Porque eu não sabia para quem ligar. Eu liguei para ele ligou pro SAMU e vieram junto. Quer dizer que o senhor deixou o local não foi porque você tivesse cometido um crime. Era porque o senhor foi orientado a isso pelo servidor do SAMU. Foi, porque eu fui orientado a isso por causa da família, né? Que não aceita, né? Aí eu peguei e deixei o local, mas eu não queria deixar. Eu queria acompanhar ela, como eu fiquei com ela, até a hora que ela veio a óbito. O senhor gostava da sua namorada? Muito. Muito mesmo. O que o senhor espera agora? Espero agora que seja provado tudo o que eu digo e que prova o contrário, né, para a família dela. Aí, portanto, estão as declarações do José Serafim
Não se sabe se ele vai dar esse mesmo depoimento à polícia, ele ainda não foi ouvido formalmente e há uma expectativa de que ele se apresente ainda hoje aqui na Delegacia de Homicídios para ser ouvido pela delegada do Núcleo de Feminicídio, que é a delegada Ana Melca Cadena. Lembrando que ele reafirmou, que nós adiantamos ontem no Jornal do Piauí, que foi orientado por servidores do SAMU que prestaram socorro a deixar o local da morte, né? Vamos tratar como morte, porém a polícia já investiga uma situação de homicídio. Para confirmar, a gente conversa com a delegada Ana Melca Cadena. A partir de agora, é investigado um suicídio ou um homicídio, delegada? Boa tarde. Boa tarde. Não, a gente está investigando um homicídio, até porque quando chegaram os primeiros laudos, né, principalmente o laudo de local, ele foi bastante conclusivo, depois de todo o aparato da avaliação técnica dos peritos que fizeram a atividade lá no local, de que se tratava de um homicídio. Dentro dos outros elementos, se coadunou para a possibilidade do feminicídio, por isso os autos foram encaminhados para o núcleo de feminicídio para prosseguir com as investigações. A senhora escutou parte da entrevista que ele concedeu à TV Cidade Verde ontem e ele coloca que o tiro foi acidental, que tentou evitar que ela disparasse enquanto ela estava com a arma na mão, mas não conseguiu. Pela sua experiência, é possível isso ter acontecido, delegado? Bom, a priori a gente tinha outra versão, né? A nossa linha de investigação começou com outra versão. Qual seria? Que ela teria feito esse disparo. No laudo foi constatado que pela distância, né, que foi processado esse laudo, a trajetória, inclusive, no vislumbre do próprio ferimento, não havia possibilidade dela mesma ter feito esse disparo. Aí essa versão já veio a mudar agora e a gente vai investigar precisamente como aconteceu, mas está rechaçada a possibilidade dela mesma ter feito o disparo, né, desse disparo ter sido ou um suicídio ou um disparo acidental provocado por ela. Tá? No mínimo haveria uma terceira pessoa então lá na cena. No caso, e também, o que também já tá improvável, porque ele se coloca lá no cenário e as pessoas que a gente já numa investigação preliminar conversou, dialogou, notificou para prestar depoimento, já colocaram que não havia uma outra pessoa naquele local, né? Então, a gente vai continuar com as investigações, já com esses elementos trazidos, para, no final, fazer um indiciamento fundamentado. Essa história da suposta orientação do servidor do SAMU vai ser investigada, delegado? Sim, a gente vai colher o depoimento da equipe que fez o atendimento no local, até porque foi uma orientação equivocada, então a gente vai saber se realmente foi dada essa orientação, né? Porque até agora a gente tem a versão deles de que foi dada essa orientação. Então, a gente vai ouvir toda a equipe que fez o atendimento, a gente já está oficiando ao SAMU para que seja apresentada essa equipe para prestar os depoimentos. Né? Em relação ao patrão dele, que foi a primeira pessoa para quem ele teria ligado, inclusive ele confirmou na entrevista, também vai ser intimado? Já prestou esclarecimentos? Também vai ser convidado a vir à delegacia para a gente conversar sobre o que aconteceu, porque também foi uma coisa que gerou bastante desconforto, né? Por que na hora ele não procurou prestar socorro imediato à vítima? Por que a ligação foi direto para ele? E aí já gerou um pouco de desconfiança, né? E a gente parte desses pequenos detalhes para prosseguir na investigação. Essa alteração na cena do crime causou algum prejuízo à investigação? E alguma pessoa, já foi identificado quem que teria promovido isso, delegado? Não, na realidade, praticamente todos os locais de crimes em que se faz investigação tem uma alteração ou outra, né? É natural que às vezes aconteça. No caso aí, como veio a versão de que ela tinha que ser prestado socorro à vítima, que essa vítima ainda estava com vida, é natural que ela seja tirada do local e a consequência disso é que realmente haja uma pequena alteração. Só que existem elementos que são investigados, como o ferimento, né? A forma que esse projétil transitou dentro do corpo da vítima, tudo isso é avaliado e o fato dela ter sido tirada do local não alterou, entendeu? Então, tem alguns elementos que não foram alterados por ela ter sido retirada do local, por exemplo, e esses elementos técnicos apresentados no laudo são satisfatórios para uma decisão, uma conclusão a respeito do fato típico. Ele está sendo investigado, o investigado ainda está sendo esperado ainda hoje.
Exatamente, ainda está sendo esperado. Hoje pela manhã eu colhi alguns depoimentos, tinha sido marcado agora pela manhã. O advogado entrou em contato, pediu para adiar um pouco e a gente está aqui aguardando mais tarde para colher o depoimento. Obrigada, delegada Ana Melca Cadena, pelos esclarecimentos. Amadeu?